Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Nath Silvestre. Quero dar boas-vindas para você nessa palestra de aromaterapia no transtorno do espectro autista. Nessa palestra, a gente vai abordar um pouquinho como os óleos essenciais podem apoiar, principalmente as crianças que estão no espectro, mas também falar do aspecto do cuidador, falar de adultos, falar de como a aromaterapia de fato permeia em todo esse ambiente. E antes da gente seguir um pouquinho nesse assunto, eu quero brevemente me apresentar para vocês. Eu sou a Nath Silvestre, eu tenho 38 anos, sou mãe do Enzo, esse rapazinho aqui de 8 anos, que tá no espectro, então esse é um assunto muito especial para mim. Sou casada com o Gustavo, sou aromaterapeuta certificada pela Cert Aroma e sou especialista no ciclo materno-infantil, que aborda todo o período desde a gestação até a pediatria. Mentoro hoje mais de 1.000 profissionais que atuam no nicho materno-infantil e sou criadora da primeira formação especialista em ciclo materno-infantil, que é o Sinergia do Nascer. E a aromaterapia, dentro de todo esse período, né, gravídico, puerperal e na pediatria, foi algo que de fato mudou a minha vida, principalmente durante a minha gestação e com o diagnóstico de autismo do Enzo. Então, por isso eu faço muita questão de enfatizar a relevância que a minha família tem para a minha jornada como aromaterapeuta. É muito importante para mim sempre lembrar do quanto eu busquei estudar e me aprofundar em todos os aspectos da aromaterapia, desculpa, da aromaterapia, para poder suportar quem eu mais amo com segurança com os óleos essenciais. De poder falar de um tema que é tão sensível como o autismo, mas de uma perspectiva muito além de uma profissional, da perspectiva de uma mãe de autista. Porque é muito fácil a gente falar sobre os óleos essenciais que tem estudos, sobre o como algumas crianças se comportam de acordo com tal literatura. Mas quando você é mãe de uma criança autista, quando você sente aquilo na pele, a gente sabe que são outros 500. Então eu me sinto muito privilegiada, inclusive, de ter esse lugar de fala e de ser porta-voz de tantas mães atípicas que querem buscar o uso dos óleos essenciais de forma segura para essas crianças. E por que para mim é muito importante falar disso cada vez mais? Porque a gente sabe que mães atípicas, que são as mães de crianças neurodivergentes, são uma das principais um dos principais públicos, né, um dos principais alvos de consultores muitas vezes desinformados que trazem promessas milagrosas, que trazem soluções mágicas para melhora ou até para cura do espectro. E a gente sabe que o espectro não tem cura. A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. Mas muitas mães, no auge ali de um momento difícil, podem acabar sendo mais vulneráveis a esse tipo de promessas e que só maltratam, muitas vezes podem trazer riscos e que não trazem melhora nenhuma efetiva para a qualidade de vida de uma criança autista, tá? Então eu já quero deixar bem claro que aqui vocês vão sim ver muitas possibilidades dentro da aromaterapia, mas eu quero que vocês percebam como ao longo dessa nossa palestra a gente vai olhar para o autismo sob uma outra perspectiva, tá bom? Então já sinta, se você é mãe atípica aí do outro lado, já sinta o meu caloroso abraço e saiba que eu entendo você, tá bom? Deixa eu aumentar aqui minha tela para a gente começar. Eu sei que talvez muitos de vocês já saibam de cor e salteado o que é aromaterapia, mas vai que você está começando nesse mundo, deixa eu relembrar que a aromaterapia é uma técnica natural que utiliza os óleos essenciais que são extraídos de diversas plantas para ajudar a equilibrar, a harmonizar, promover saúde e bem-estar para o corpo e também para a mente. Os óleos, eles são substâncias compostas por moléculas químicas voláteis, ou seja, que evaporam, e também por moléculas lipossolúveis, que dissolvem em gordura. Então, eles têm essa capacidade de penetrar no nosso organismo. E eles podem fazer isso tanto pelo olfato, porque se elas são voláteis, elas entram no nosso sistema respiratório, quanto pelo uso tópico, uma vez que a nossa pele tem ali um sebo característico e tem afinidade com a molécula do óleo essencial. E aí, quando é que eu penso em um ou outro? E, Nath, você não vai falar sobre ingestão? Não, eu não vou falar sobre ingestão, porque a gente não trabalha com ingestão, principalmente em crianças, e eu sou uma eterna defensora da aromaterapia como prática integrativa, formada basicamente na escola inglesa, então os usos tópicos e olfativos têm aí resultados incríveis dentro da minha prática de atuação clínica e também como mãe. Então, garanto para vocês que o que eu vou trazer aqui vai ser revelador e transformação para a sua prática no dia a dia.
Mas voltando aqui, quando a gente fala do uso tópico, a gente busca uma ação mais sistêmica, mais de repente para o corpo todo, quando a gente quer uma ação associada a outras terapias. Então, quando eu tenho a intenção de fazer uma massagem, uma compressa, um banho aromático, também é excelente quando eu penso no estímulo de pontos da acupuntura, e é mesmo quando eu não sou acupunturista e não tenho a pretensão de minimizar o conhecimento desses profissionais, a gente sabe que tem alguns pontos coringas, aonde a gente pode fazer uma ativação leve com o uso dos óleos essenciais para auxiliar nos momentos de crise. Por exemplo, o triângulo de Buda, que são 3 pontos de acupuntura que ficam aqui no pulso, deixa eu aumentar rapidinho para vocês me verem, aonde eu posso usar, de repente, um rolon de óleo essencial para ativar, de repente, né, esses pontos, e aí eu aplico numa região de pulsação que já tem uma absorção bacana, pensando, né, na questão de absorção da pele, mas principalmente eu massageio essa região, ai, tô um pouco nervosa, gente, desculpa, trazendo um alívio também emocional, porque a ativação desses pontos auxilia nisso, tá? Então é muito interessante e pode ser utilizado dessa forma quando a gente tem uma criança em crise, quando a gente tem uma criança prestes a entrar numa crise, ou até quando de repente a gente só tem uma criança um pouquinho mais ansiosa que está precisando de um apoio, de um aterramento. E o uso olfativo, que é muito eficaz para as questões emocionais e é mais fácil de trabalhar sem que eu precise da participação ativa dessa criança. Então, por exemplo, se a criança autista não tolerar toque, se essa criança autista de repente for mais hipersensível, a gente pode não conseguir tocá-la ou não conseguir aplicar os óleos numa determinada região, e aí a gente vai fazer uso olfativo sem hiperestimular e gerar uma crise nessa criança. Sempre, de repente, pensando em trazer mais consciência, mais familiaridade também para aquilo, porque a gente sabe que a rigidez comportamental também é uma característica bem importante das crianças autistas, tá? Então, há possibilidade de começar um uso olfativo e posteriormente usar o tópico e o olfativo para obter uma absorção de repente mais duradoura, né, uma biodisponibilidade mais longa dentro do organismo, acaba sendo bem interessante. E aí, falando um pouquinho sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista. O que a gente sabe dele? Que ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que é caracterizado por um desenvolvimento atípico, por manifestações comportamentais, por déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. Vai ter criança autista que vai apresentar tudo, vão ter crianças autistas que vão apresentar um ou outro, vão ter crianças autistas que têm uma rigidez comportamental super importante, mas se comunicam bem, outras que têm bastante estereotipia, mas não são tão rígidas, outras que têm um hiperfoco super importante, mas se comunicam bem, outras que não se comunicam nada, mas de repente não são tão estereotipadas. Então é algo bem complexo e que os próprios médicos, o corpo científico, têm dificuldade de trazer, de fato, algo mais exato sobre o TEA. E aí, por ele ser justamente um espectro, né, a gente sabe que ele não tem uma origem ou uma causa 100% estabelecida. Não existe tratamento para o autismo. Não existe medicamento para autismo. Óleo essencial para autismo. A gente tem práticas que promovem bem-estar e que apoiam as dificuldades e as particularidades de cada criança autista. Então, a gente não tem um óleo essencial, e é por isso que eu falo que, como mãe de autista, isso é muito importante. Porque o meu menino autista tem características completamente diferentes de um outro, do seu, talvez. Porque cada criança é única e a sua abordagem terapêutica também deve ser assim. Mas, Nath, não tem remédio para autismo? Não, os remédios que as crianças autistas usam, eles são indicados para questões do espectro. Então, para uma criança que está com dificuldade de foco, muitas vezes entra com a Ritalina. Mas a Ritalina, ela é voltada para essa questão do foco. Ela não fala com o autismo. A risperidona, ela traz uma outra abordagem.
Esses medicamentos, eles tratam os comportamentos através de modulação de neurotransmissores, e não exatamente o TEA, e sim os comportamentos que permeiam esse espectro. Autismo não tem cura e não precisa ter, porque ele é uma condição, uma característica de algumas pessoas. E aí, quais são as maiores queixas que eu recebo de mães de autistas? Eu atendo muitas crianças autistas, talvez por ser especialista no ciclo materno-infantil e por também ser mãe de uma criança atípica. Principalmente as dificuldades de sono, as questões da ansiedade, o déficit de atenção ou hiperatividade, convulsões e epilepsia, transtornos sensoriais, a criança que tem hipersensibilidade, que não pode ter uma etiqueta na roupa, ou aquela criança que está com a mão em cima do fogo e não está sentindo dor. Inflexibilidade comportamental. Não, segunda-feira é dia de usar verde. Ah, se não tiver a blusa verde disponível, acabou. E é diferente, tá, gente? Vocês podem pensar, Nath, mas espera um pouquinho, tirando aqui a convulsão, eu tô vendo uma criança atípica. É verdade, muitas das características são muito semelhantes nas crianças atípicas. A questão é o como isso é exacerbado quando a gente fala de uma criança autista. E aí a gente tem também a dificuldade na sociabilidade e os problemas no desempenho escolar. E qual é o grande objetivo da aromaterapia e de quaisquer outros tratamentos? Há exatamente um ano, eu participei de um simpósio internacional de aromaterapia sobre TEA e TDAH com o Jonathan Benavides. O Ian, inclusive, estava nesse simpósio, foi onde a gente trocou nossas primeiras figurinhas, e ele trouxe esse slide e essa fala, muitas vezes, que me tocou demais. O principal objetivo de um tratamento integrativo é curar corações. É ajustar as sensações e os sentimentos e as emoções que permeiam todo esse ambiente. Então, sempre lembrem, quando a gente está lidando com uma criança neurotípica, a gente está lidando com todo o ambiente que permeia aquela criança. A gente está lidando com uma mãe que tem vários processos, que abriu mão de muita coisa para poder cuidar do filho, ou que não pôde abrir mão e não cuida do filho e se sente culpada por isso. A gente tem muitas famílias que são deixadas quando se descobre que a criança é autista. Mulheres que são abandonadas. O sistema de saúde que não apoia. As terapias custam uma fortuna. O convênio não cobre. O reembolso é ridículo. Então, o que eu posso fazer com a aromaterapia? Você pode fazer muito além do que ajudar no comportamento. Né? Você pode apoiar a curar estes corações. Você pode devolver um coração íntegro e completo para essa família. Eu quero que vocês sempre lembrem disso, porque essa é uma das coisas que mais virou a minha chave quando eu olho para o tratamento de uma criança atípica, inclusive da minha. É curar o meu coração, muitas vezes, quando ele não tem o que fazer, porque ele é uma criança. Dito isso, quando a gente pensa na prática, eu quero que vocês escutem esse texto com todo o coração. Existe um amor imenso em nós mesmos. Conecte a ele, sem julgamento. Todos nós já recebemos amor de alguém antes. Recentemente, há muito tempo, isso não importa. Quero que você feche os olhos um pouquinho e volte para algum momento do passado em que você recebeu amor. Que alguém, sua mãe, seu filho, seu marido, quem quer que seja, lhe deu amor, lhe deu carinho e te tocou profundamente. Quero que você pense naquela pessoa que te deu esse amor incondicional. Porque é com esse sentimento que a gente consegue ter um olhar e uma perspectiva mais profunda e muito mais eficiente na prática clínica do TEA também. E por que isso, Nath? Porque quando a gente pensa nos estudos sobre a aromaterapia e o TEA, a gente tem, como em toda aromaterapia, pouquíssimos estudos relacionados, óbvio, e a larga maioria deles trazem o vetiver e o cedro. Por quê? Porque eles têm um efeito muito sedativo e relaxante do sistema nervoso central.
E aí a gente tem uma revisão sistemática bacana em 2022 que trouxe bons resultados no alívio da ansiedade com os óleos de lavanda francesa, laranja doce e petit gram. Mas qual que é o grande problema disso tudo? Esses estudos também são com poucas pessoas. E muitas vezes esses estudos têm lacunas. Então, eu quero que vocês já comecem entendendo que isso aqui está muito na literatura, mas que nem sempre vetiver e cedro vão ser os óleos essenciais para aquela criança autista. Como que os óleos podem ajudar na nossa rotina, então, Nath? A gente precisa olhar de forma individual. Individualidade é a palavra quando a gente pensa em aromaterapia no TEA na infância, tá? Como assim? Quando a gente pensa no uso dos óleos essenciais para TEA, eu imagino que vocês busquem ali algo prático, né? Que olhe para o espectro como um todo. Mas se eu estou falando que cada criança autista se comporta de uma forma diferente, como é que eu posso imaginar que o mesmo óleo essencial vai ser para Pedro e para Paulo? Eu vou dar um exemplo prático. Meu filho, autista, dorme muito bem, não toma medicamento. E ele dorme muito bem desde sempre. Desde os 7, 8 meses ele dorme a noite inteira. Eu nunca tive problema para fazê-lo dormir. Eu nunca tive problema para ele dormir fora de casa. Ele dorme na avó, ele dorme nos amiguinhos. Podem vir dormir gente aqui em casa, pode estar tendo festa. Ele dorme. Eu conheço muitas crianças autistas que têm problemas de sono. O Enzo é uma criança extremamente ansiosa, extremamente, até um pouco intrusa por conta dessa ansiedade, porque ele tem muita necessidade de movimentação corporal. Eu conheço crianças autistas que são extremamente retraídas, extremamente para dentro, que você olha, você nem acha que ela é ansiosa, porque ela tá ali, fechada no mundinho dela. Mas ela pode estar sofrendo de uma baita ansiedade. E aí, qual vai ser o óleo que eu vou usar? Vai ser o mesmo para o Enzo, que tá ali pulando, elétrico, e para aquela criança fechadinha, tímida? Será? Então, eu quero começar dando algumas dicas bem importantes, tá? Evitem misturar muitos óleos logo de cara. Usa um ou dois, avalia o efeito do óleo isoladamente. Se essa criança toma medicamento, use em horários distintos ao remédio, para você sentir o efeito do óleo essencial versus o medicamento. E lembrando que os óleos podem sim ter interação medicamentosa, principalmente pelo uso interno. Então, essa via deve ser fortemente desencorajada, tá? E um dos óleos que tem bastante interação medicamentosa com medicamentos utilizados para autismo é o capim-limão. Então, a gente precisa sim tomar cuidado no uso desenfreado dele, tá? No uso interno dele. E aí, quais são os principais óleos? Eu trouxe aqui alguns óleos que sempre são citados quando eu falo sobre autismo, ou quando a gente monta um protocolo para uma família de autistas, ou quando a gente pensa em óleos que suportam e que estão ali na literatura falando e associando ao TEA. Primeiro é o clássico lavanda francesa, né? É a lavandula angustifolia, é o óleo mais famoso da aromaterapia. Então, ele tem uma ação sedativa, uma ação relaxante, ansiolítica, ele é levemente analgésico e, bem importante, ele é anticonvulsivante, levemente anti-inflamatório. Então, ele é um óleo que traz equilíbrio e ele traz potência para as sinergias. É um óleo que eu gosto muito de usar não sozinho, mas de associar nas sinergias que eu faço. Então, ele pode ser bom para o sono, de algumas crianças, não de todas. Ele é um óleo bacana para ansiedade, ele é um óleo bacana quando eu penso em agitação motora, principalmente na epilepsia, pensamentos acelerados e também para machucados. Quem é mãe de autista sabe que eles se machucam muito, justamente porque eles não têm muito dessa noção espacial. Então, assim, o Enzo chega com o roxo em casa todos os dias. E a gente tem um rolãozinho de lavanda com Immortelle, que é clássico para os machucadinhos dele, né? Aí a gente tem o famoso vetiver, que é um óleo que tem um aroma forte, um aroma terroso. Eu, particularmente, adoro. Mas não é muito bem tolerado por todas as crianças, porque é um óleo de forte presença. Ele traz uma sensação de relaxamento muito profundo. E ele traz uma sensação de pé no chão. Quem gosta de vetiver sabe que pensando do ponto de vista vibracional, a sensação que você tem é de que você foi amarrada ali no chão. E você se sente presente, num bom sentido, né? Então, ele sempre acaba sendo associado a essas questões de neurodesenvolvimento.
Mas, como eu disse, ele tem as outras questões e principalmente quando eu saio dessa aromaterapia tão clínica, tão química, e olho um pouco para os aspectos vibracionais dos óleos, que é uma abordagem que eu gosto muito, o vetiver é um óleo um pouco pesado, um pouco adulto demais para de repente uma criança. Então, eu gosto de pensar se ele realmente vai ser a minha primeira carta, né? Muitas vezes não é, muitas vezes ele vem bem depois ali. Mas ele é excelente sim para dores, ele é um analgésico muito potente, ele ajuda nessa concentração, ele ajuda para as crises de ansiedade. Eu devia ter inalado um pouquinho de vetiver antes de começar, porque é um assunto que me deixa sempre ansiosa. E ele pode ser associado com outros óleos para trazer um pouco mais de leveza para o aroma e para trazer um pouco mais de leveza para ele próprio, né? Então, com uma laranja doce, com limão, com capim-limão. Vetiver com capim-limão fica delicioso. E é uma bela panaceia. Então, ele é bom para ansiedade, para agitação, para essa falta de foco e para as crises de meltdown também pode ser bem útil, uma vez que ele é bem forte. O cedro Atlas ou o cedro Virgínia tem atuações bem similares, tá? Mas a gente tem alguns estudos focados no cedro Atlas. O cedro da Virgínia, ele tem um alto índice de cedrol. E aí, se a gente for olhar para a parte da psicofarmacologia, o cedrol é uma molécula muito interessante pela questão do neurotransmissor da serotonina. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu não sou especialista nesse assunto. Eu sou aluna, inclusive, da Karina Góes, que muito provavelmente vai abordar isso num outro momento, tá? O fato é que o cedro tem algumas semelhanças com o vetiver, que traz essa potência de foco, de estrutura, um aroma mais agradável e tem um pouco mais de tolerância por esse aroma mais leve, tá? Ele tem uma ação mucolítica bárbara, então, se fosse para escolher entre vetiver ou cedro, talvez eu ficaria só com cedro, porque daí ele tem essa outra função bem interessante, que é muito importante, porque muitas crianças atípicas acabam produzindo muito muco. Né, elas têm essa questão respiratória também bem importante, tá? É uma espécie de comorbidade característica dos TEAs. Ele é muito relaxante, mas ele não é muito sedativo, então é um óleo bom para ser usado durante o dia. Se você não tem a pretensão de usar lavanda porque pode dar muito sono, o cedro pode ser um substituto interessante, tá? E ele é bom para ansiedade, agitação, falta de foco, de novo para meltdown. Quando a gente fala de tosse, ou de processos inflamatórios que têm esse acúmulo de muco de modo geral. O capim-limão também é um óleo que eu amo de paixão e que faz parte da rotina aqui de casa, porque o citral é uma molécula das melhores quando eu penso em agitação motora. Então, tanto o capim-limão, quanto o eucalipto stageriana, quanto a lícia cubeba, fazem muito bem essa função de dar uma organizada nessa agitação motora, nessa necessidade de movimentos o tempo todo que autistas têm e também para pensamentos acelerados, tá? Então, ele traz aquela pausa, aquele stop, para, respira. É um óleo bacana também para febre, e como ele tem essa flexibilidade, como é um óleo que fala dessa fluidez, ele é interessante para crianças que têm dificuldade de sociabilização, tá? Ele é bom para ansiedade, agitação, sociabilidade, para febre, ele é um óleo febrífugo, auxilia também no sono, para medo e alivia pensamentos acelerados. Depois disso, a gente tem a clássica laranja doce, que é o óleo cítrico mais seguro e mais coringa. Ele trabalha a tranquilidade, é um óleo que traz leveza, é um óleo que combina muito com a infância, né? Então, é um coringa que toda família, para mim, tem que ter em casa, porque ele acalma todas as crianças agitadas, especialmente as crianças no espectro. Então, a associação de um capim-limão com a laranja doce é sensacional, tá? Não tem uma ação exatamente sedativa, né? Mas ele auxilia no sono, justamente porque ele promove essa tranquilidade, ele promove essa despreocupação, né? Tipo, tá tudo bem, tá? Então ele é bom para ansiedade, para problemas digestivos, para sono. Pensando nessa questão do digestivo, de muitas crianças terem uma questão de seletividade alimentar,
pode ser muito bacana também usar laranja doce nisso, né? E para crianças muito intrusas, como o meu filho, né? Que assim, você tá no meio de uma conversa, ele fica, para de conversar, eu quero falar. Então a laranja doce ela devolve um pouco mais de tá tudo bem. Mas já não é um óleo que eu penso exatamente quando eu tenho uma criança demasiadamente introvertida. Laranja doce, o olíbano, porque eu já tenho aquela criança muito para dentro. Aí o que eu posso pensar? Na tangerina, que é a prima alegre da laranja doce, digamos assim. Ela tem características super similares, mas ela traz alegria, ela traz entusiasmo. Então, quando a gente está falando dessa criança autista mais fechadinha, mais introvertida, menos sociável, ela é um óleo que traz para fora, né? Então, ela vem brilhando, abrindo raio de sol. E ainda que a laranja doce tenha bastante limoneno, que é a molécula raio de sol, ela tem vibracionalmente esse lugar de paz. Tô zen, tá? A tangerina também vai falar com ansiedade, também vai falar com as questões de problema digestivo, e é um óleo que eu utilizo bastante quando a gente fala de atraso de fala. Depois da tangerina, a gente tem a copaíba, que é um dos óleos brasileiros mais versáteis e que é muito associado ao TEA pela questão dele ser o canabidiol brasileiro. Não funciona assim, gente. Acredito que aqui no Conorama tenham outras palestras que falem mais a respeito dessa questão da copaíba no sistema endocannabinoide, mas o fato é que a copaíba atua sim no nosso sistema endocannabinoide, não como um canabidiol, mas com a sua própria versão e forma de ação que é incrível, tá? Ela atua no sistema nervoso, ela traz organização, centramento, tranquilidade, é um óleo que fala de força, de estrutura, mas sem aquele peso, talvez um pouco do vetiver. Tem a versão bálsamo, que é óleo resina copaíba, que é um potente mucolítico, um potente anti-inflamatório, né? Então, quando a gente fala que autistas muitas vezes têm problemas, alguns celíacos, intolerância a glúten, intolerância à lactose, um anti-inflamatório é um óleo que costuma ser muito bem-vindo, né? Uma neuroinflamação. E ambas as versões, tanto a copaíba óleo resina, bálsamo, quanto a copaíba destilada, tem uma ação anticonvulsivante muito interessante, tá? É um óleo muito bom para ansiedade, é um óleo muito bacana para sono, sim. É um óleo que suporta nas questões da timidez, porque ela traz essa questão de força, de estrutura, então também vai ajudar nas crises, por ter muito beta-caroteno, que é esse óleo que fala com o sistema endocannabinoide, que vai ajudar numa regulação nervosa integral, tá? E também é um óleo para questões de epilepsia. Depois a gente tem o olíbano, que é um dos óleos que mais me assustou, assim, quando eu entrei nesse universo da aromaterapia e o autismo, porque dentro ali do multinível se falava muito do olíbano como o milagre para o TEA, né? Então, assim, se você tem uma criança autista, coloque 2 gotas de olíbano de manhã, de tarde e de noite na boca da criança, porque vai passar. E aquilo me deixou, assim, transtornada, porque o olíbano é um óleo, de fato, maravilhoso. Ele tem uma ação calmante, anti-inflamatória, é um óleo muito rico em pinenos, que é uma molécula que fala de organização, que é uma molécula que fala desse movimento, né? Então, ele é um óleo muito bacana para muitas crianças no autismo, no espectro. Mas ele tem essa questão da interiorização, que nem sempre vai ser bacana para todos os perfis de criança. Ele tem, às vezes, um aroma muito forte. Inclusive, nesse simpósio que eu participei há um ano, o próprio Jonathan Benavides trouxe o olíbano como um óleo que, em alguns lugares, poderia incomodar algumas crianças por conta do aroma de igreja, do aroma de incenso. Então, a gente sempre precisa lembrar dessa questão de subjetividade e ver o que aquela criança tolera bem, inclusive se ela gosta daquele aroma ou não, né? Então, é um óleo que, sim, pode ser adicionado em sinergias, assim como a lavanda, né? Muita gente conhece aquela fala de que o olíbano potencializa o efeito dos outros óleos. Isso é por conta das características dos pinenos, que costumam trazer ali uma certa potência para as outras moléculas, mas isso está muito pouco embasado na literatura, tá? Então, ele é bom para ansiedade, para o sono, traz essa questão da timidez com um pouco de coragem, mas se for uma introspecção muito grande, pode não combinar.
para meltdown, para pessoas com baixa autoestima. Então, naquele momento, às vezes, de alfabetização, como que meu filho está vivendo agora, que a criança tem dificuldade motor e não consegue, e vê os amiguinhos conseguindo, e aí começa a rolar conflitos internos que eu talvez não vou conseguir acessar, e aí a gente pode pensar no Olíbano para apoiar isso junto com uma bergamota, talvez. Ajuda bastante nas questões de estereotipias, para a ecolalia, porque ele traz essa organização, esse centro, e também para pessoas com dificuldade de se expressar. O Olíbano é um óleo que fala muito, né, com o chakra laríngeo. Eu sou fã, confesso. E aí a gente entra nos óleos que estão super na literatura, né, que fala-se muito, mas que são os que eu menos uso, tá? Principalmente por tratar muito crianças. Então eu pensaria nesses óleos mais para um adolescente ou até para um adulto autista, mas não exatamente para as crianças. Por quê? Porque o alecrim, né, que é o Rosmarinus officinalis, tanto o quimiotipo cineol quanto o quimiotipo cânfora, é um óleo para memória. É um óleo para concentração, é um óleo para a gente, né, aumentar a capacidade de memorização, estudar. É o óleo que todo mundo conhece para isso. Mas ele tem uma ação muito estimulante. Ele é um óleo que muitas vezes é comparado a um café expresso depois do almoço. Então, se eu tenho uma criança já hiperagitada, se eu tenho uma criança que tem pensamentos acelerados, será mesmo que eu quero todo esse estímulo? Vale a pena repensar um pouquinho. E o uso noturno é sempre contraindicado, tá? Justamente por conta dessa hiperatividade. Ai, mas o meu filho é tão quietinho. Será que então eu posso usar o alecrim? Mas será que a mente dele é bem quietinha? Porque o erro de muitas pessoas, e quando você conversa com autistas adultos, você descobre isso, é achar que aquela criança é quietinha porque ela não traz para fora a hiperatividade dela. Mas a mente dela tá assim. E aí a gente usa um alecrim que vai deixar essa mente trabalhando ainda mais. Será? Não tô dizendo nem que sim, nem que não, né? Mas vale pensar. Então, ele é um óleo que, sim, excelente para foco, para concentração, para memória. Ele é um óleo revigorante, que traz uma limpeza energética bacana, né? A minha sugestão, se fosse usar, seria associá-la a um óleo menos estimulante, uma laranja, talvez, para não deixar ele tão exacerbado. Assim como a hortelã-pimenta. É um óleo que traz ação, que traz movimento. É um óleo que é pré-treino, acelera as batidas do coração, né? E, ao mesmo tempo, ele é um óleo que trabalha muito essa fluidez das emoções negativas, então raiva, mágoa, é um óleo que mexe muito com esses sentimentos ali na região do fígado, né? Então, quando eu penso em crianças, ele não é um óleo muito bacana para ser utilizado nem nos maiorzinhos. Não só pela questão química dele, mas por toda essa ação emocional que ele pode trazer. E aí, pensando justamente que é um óleo que fala de raiva, que fala desse de externar esse calor, quando eu penso em crianças que tenham Tourette, que tenham TOD ou que tenham outros transtornos associados ao espectro, pode não ser bacana, mesmo depois da idade liberada, tá? Mas também é um óleo bom para foco, bom para concentração, clareia o pensamento. É um óleo que para muitos TDAHs adultos costuma funcionar muito bem, porque a inalação da hortelã faz com que a mente fique mais clara, organiza os pensamentos e aí a pessoa fala: ah, entendi, agora eu posso ficar calma, né? Então, como é que um óleo que é estimulante pré-treino acalma um TDAH? Porque ele organiza os hemisférios cerebrais. Mas numa criança que ainda não tem nada disso muito claro, pode não ser tão bacana, tá bom? Tá bom, Nath, mas e na prática, né? Entendi, não entendi nada. Todos os óleos servem para um monte de coisa e todos os óleos têm suas particularidades. Sim. Por quê? Porque quando a gente pensa em cada uma das questões, a gente vai ter vários óleos possíveis. E aí, o primeiro aspecto que eu quero trazer para vocês é justamente essa questão da comunicação, que é uma das maiores dores de uma família atípica. E é também um dos maiores desafios da criança autista, tá? E eu quero trazer para vocês uma reflexão que muitas vezes dói, mas ela é bem importante. Alguns autistas não são verbais.
ou porque eles não são, ou porque eles têm uma apraxia de fala importante, e eles não falarão por toda a vida. Isso não significa que eles não se comunicam, tá? E uma ecolalia disfuncional não é exatamente uma fala. Tem muita gente que fala, mas ele fala. Mas a criança não tá falando, ela tá repetindo um som. Ela não tem intenção comunicativa. Então, é muito importante a gente pensar mais do que na fala, no processo de comunicação. Estimular que esta criança deseje compartilhar. A fala vem do desejo de compartilhar. Mamãe, eu quero água. Se eu não. Não, eu até peguei um exemplo ruim, porque eu quero água não é um desejo de compartilhar, é um desejo de ser atendido. Vou dar um exemplo clássico. Vou até abrir minha câmera aqui para aumentar minha câmera para vocês me verem. Não quero entrar na história inteira do como eu descobri, né, como meu filho era autista, quando meu filho, né, quando a gente teve o diagnóstico, porque é uma história super longa. Se vocês tiverem interesse de ver isso, tem, acho que inclusive uma live dentro do meu Instagram, onde eu cheguei a chorar contando essa história, porque de fato eu me emociono muito quando eu conto ela completa. Mas eu descobri que o Enzinho era autista quando ele tinha 1 ano. 1 ano? 1 ano. Ele falava, ele já estava com as primeiras palavrinhas, com as formações silábicas, né? Mamamá, papapá. Ele batia palminha? Ele batia palminha. No parabéns dele, ele bateu palminha. Ele dava tchau? Ele dava tchau. Mas como que eu descobri que ele era autista? Porque o Enzo não apontava. Hã? Uma criança neurotípica, por volta ali de 1 ano, ela quer compartilhar tudo. Então, você tá andando com ela na rua, ela tá assim, ó, 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 mostrando tudo pra você, porque ela tá descobrindo o mundo e ela quer compartilhar. O Enzo não tinha o desejo de compartilhar comigo. Ele não apontava. Mas só por isso, só por isso. E porque daí coração de mãe não se engana, eu tinha na minha cabeça e acabou, né, se concretizando depois. Mas isso foi o que fez com que eu pudesse intervir precocemente para ele. Então, quando eu falo desse desejo de compartilhar, é isso. É quando a criança entra num carro depois da escola e tem o desejo de contar para você: olha, mamãe, eu fiz lição. Você não precisa abrir o caderno para ver. E a criança não verbal, ela pode sim ter a intenção comunicativa. Né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem vários dispositivos que suportam uma comunicação alternativa. Mas eu quero trazer isso só para tentar trazer luz e consciência de que a fala, ela é uma forma comunicativa, tá? E que se você é mãe e tem uma criança não verbal, lembre que ela virá, quando possível, do desejo em compartilhar. Então, os olhos que ajudam muito nesse processo são olhos que falam de alegria, de confiança. O grapefruit, a tangerina. Mas os meus campeões aqui são a Lícia e a bergamota. Eles têm meu coração. Justamente porque eles promovem essa sensação de confiança, de segurança. E a criança se sente segura e deseja dividir, tá? Seguindo um pouquinho, quando eu penso nas melhores formas de uso, a gente falou lá atrás, quando que eu penso no uso tópico ou no olfativo, mas trazendo um pouco mais para a prática, né? Quando eu vou usar o difusor de ambientes, não vou deixar ligado o dia inteiro. São 30 minutos, 2 a 3 vezes por dia, no máximo ali 1 hora. O inalador pessoal, que é o stick, né? A gente só vai usar em crianças maiorzinhas. A gente não vai utilizar em crianças menores pelo risco, né, de machucar ou alguma coisa. O PET, eu sempre dou a dica do Band-Aid. Você vai pegar um Band-Aid, que você pode super utilizar com uma criança menorzinha, e você vai pingar o óleo essencial nessa partezinha aqui, ó, que é de algodão. Então, você vai pegar um óleo essencial, sei lá, deixa eu pegar aqui
Você vai pingar o óleo essencial no algodãozinho, ó. E aí, você vai colar esse algodãozinho pra trás e na roupa. Fica como se fosse um colar difusor. Só que coladinho aqui, tá? O roll-on também é uma opção. Uma boa massagem para as crianças que aceitam. E pensar que a dosagem ela vai variar de 0,5% a 5%, dependendo da criança, dependendo do óleo, do que for, tá? E aí, eu sempre falo, voltando lá no começo do nosso encontro, sobre curar corações. Por quê? Porque descobrir o autismo, gente, lidar com ele, é um processo traumático, tá? Hoje, eu falo sobre TEA com a maior tranquilidade do mundo. Mas a primeira vez que eu falei em voz alta, meu filho é autista, aquilo ecoou por horas na minha cabeça. E acreditem, esse processo é de 99,9% das mães, principalmente, tá? Dos cuidadores, mas vou puxar a sardinha das mães, tá? E digo mais, elas não são amparadas, elas não são vistas, e aí elas se sentem culpadas, porque elas sentem coisas, é um processo de luto, é um processo complexo, e aí a gente pensa que a gente tá errada, e que se não houver um bom processo terapêutico por trás, pode ser muito difícil. Então, quando vocês lidarem com uma família autista, com a família de um autista, né? Ou se você é essa cuidadora, essa mãe de uma criança autista, pense sempre em cuidar de si, tá? E a gente precisa pensar em quais olhos, Nath? O óleo que remeta a uma memória feliz. O Jonathan deu um exemplo nesse simpósio que me marcou muito, que é o exemplo de uma mãe que quando a criança, né, quando foi diagnosticado e foi confirmado o espectro, a mãe ficou muito triste. E assim, ficou culpada e ao mesmo tempo ela falou: eu tinha meu filho e eu não tenho mais. Porque a criança teve o que eles chamam de autismo regressivo, né? Ela vinha se desenvolvendo e ali na primeira poda neuronal ela perdeu habilidades. E aí o Jonathan tratou dela o seguinte: tá bom, então vamos descobrir um aroma que te faça voltar a encontrar essa felicidade. E o aroma que levou ela para o lugar feliz era tipo do. Não exatamente isso, mas tipo do Ollie Johnson. Porque ela lembrava de quando ele era bebezinho e ela trocava as fraldinhas dele e ele sorria e batia a palminha para ela. E agora ele não fazia mais. Então o Ollie Johnson não tem nada a ver com a aromaterapia, mas era o aroma que fazia ela feliz. Então não tente colocar o óleo que tem uma função assim o assado. Leve em consideração como a memória olfativa desta mulher ou deste cuidador reage. E aí o processo do abraço de borboleta é algo que eu gosto muito de ensinar para os adultos e inclusive estimulo que ensine para os pequenos, porque com o tempo e com o exemplo, as crianças aprendem a fazer, né? Então pode-se pingar 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial na mão, fazer o processo de, né, cruzar as mãos em borboleta e trazer esse aroma para cá, encosta no corpo e faz o movimento de estimulação bilateral, uma mão de cada vez. Respirando bem, fundo e devagar. Por quê? Porque esse processo, EMDR, ele é um processo que utiliza algumas ferramentas cognitivas comportamentais, onde o nosso cérebro não é capaz de fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então, ou eu me concentro em bater a mão e ficar focada em respirar, ou a minha cabeça se concentra na dor. E se eu tô focada em respirar e em bater, eu não consigo pensar na dor. Então, é um processo super interessante que costuma ser muito acolhedor para famílias e que quando a criança começa a conseguir entender isso, é um processo, inclusive, de autorregulação muito bacana.
E uma das dicas que também funciona maravilhosamente bem para usar os olhos no pequeno. Nath, mas eu não sei fazer massagem. Nath, mas o meu filho não aceita. Pega o pezinho dele, mesmo depois que ele dormiu, passa um pouquinho do óleo diluído e escreve. Se você não sabe fazer uma massaginha, todo mundo sabe fazer uma oleação, né? Mas se você não quer, não consegue, escreve. Pega o pezinho da criança e escreve: eu te amo. Transmite o que você sente através do seu toque. Muito além do óleo que você escolhe, esse momento de troca, esse momento de amor, e é por isso que falar em curar corações é tão importante dentro deste processo, porque se você é a mãe, isso tudo é para você, e se você vai atender, isso tudo precisa ser transmitido para a mãe, é fundamental para o sucesso da prática com a aromaterapia, tá? E aí a gente também pode usar alguns acessórios para essa autorregulação, né? Então a gente pode usar um brinquedo pesado para essa criança assistir uma televisão, para durante um passeio de carro, enfim, para acalmar a ansiedade, diminuir o estresse, diminuir a hiperatividade, fornece propriocepção, tá? E vocês podem pingar os óleos essenciais no objeto, tá? Por quê? Porque o objeto vai estar sempre com a criança e a criança vai ter o estímulo tátil, né, do peso e o estímulo olfativo do óleo essencial. O mesmo na escola. Então, colocar um cachorrinho de colo, uma almofadinha de arroz, ali de 2 a 3 quilos para as crianças maiores, acalma a perna inquieta, proporciona segurança, reduz a hiperatividade, traz propriocepção, e a gente pode usar os óleos essenciais nesta almofadinha também. Falando um pouquinho sobre toque, a pressão, ela é uma forma de input sensorial bem importante, tá? E aí, qual é uma questão bem importante? A maioria dos autistas não gostam de um toquezinho, assim, de um carinho, de uma cosquinha. Eles gostam mais de um toque firme, profundo. Por quê? Porque isso ajuda eles a se sentirem, né? A se perceberem. Essa contenção costuma trazer regulação para o sistema nervoso central, bem importante, né? Então, essa contenção pode ser fornecida, por exemplo, na água, quando num banho de imersão. Essa contenção pode ser fornecida quando a criança coloca um monte de coberta em cima dela. Existem lycras hoje em dia que se colocam na cama, aonde a criança deita embaixo da lycra e fica apertadinha, né? Justamente porque isso ajuda a trazer uma regulação sensorial, tá? Então, quando você pensar numa aplicação de óleos essenciais numa criança TEA, pense sempre nesse toque mais profundo, tá? Pega na mão da criança e massageia. É muito mais fácil ela tolerar este tipo de toque do que um toquezinho assim leve. O Enzo, por exemplo, prefere 1000 vezes que eu lambuze a minha mão de óleo e esfregue a perna dele com força do que eu passe um rolãozinho nele. Ele aprendeu e acostumou a passar, mas ele prefere o toque profundo, tá? E isso também vai trazendo o costume e hábito de aceitar o toque do outro, tá bom? Nath, não, a criança não tolera toque de jeito nenhum. Então, tudo bem. Então, a gente vai, aos pouquinhos, validando esse sentimento da criança, nunca forçando, tá? Mas tentando, de repente, num sono, com óleo essencial nos pés. Ah, a criança acordou. Então, não é hora de tentar ainda. Vamos esperar daqui a um tempo a gente tenta de novo. E sempre pensando um pouquinho nessa segurança, nesse processo de confiança. Se o autista não te permite tocar nele, é porque ele não confia que aquilo vai fazer bem para ele. Ele não quer. Respeite. Não force. Num dado momento, isso vai sendo trabalhado, tá? Inclusive, terapeuticamente, com uma terapeuta de integração sensorial, pode ser muito mais fácil da criança aceitar aos poucos o toque. E essa também é uma dica que um pedido de dica que eu recebo muito, né? Tem algum óleo essencial que eu possa colocar no consultório quando eu tô atendendo crianças autistas? Isso é muito
complexo, porque se a gente pensasse que o capim-limão e a laranja doce ajudam muito nessa questão de flexibilidade, de tranquilidade, mas ao mesmo tempo eu preciso de uma criança disposta e disponível para o processo terapêutico, e o capim-limão deixa a criança um pouquinho mais zen, mais calma, será mesmo que é esse óleo que eu preciso no momento? Então a gente precisa observar um todo para fazer escolhas bem assertivas. E 2 óleos que são bem pouco associados ao TEA, mas que são muito reconfortantes. Aqui o slide está errado, eu vou arrumar depois para disponibilizar para vocês. Mas que eles são muito reconfortantes para as crianças mais agitadas. Vocês sabem que óleos são esses? Alguém reconhece essas flores? A gente está falando da sálvia esclareia e da verbena, que é a Lípia alba. Que poderia também ser a melissa, né? A Lípia alba é a falsa melissa. São 2 óleos muito... Nossa, eu coloquei bem joinha aqui, ficou com um aroma super forte. São 2 óleos muito relaxantes, tranquilizantes, reconfortantes. São aqueles óleos da emergência, assim, sabe? Do tipo, para. Então, são óleos que eu gosto de usar e sugerir quando em crise. Né? Então, a criança entrou numa crise de um meltdown. Eu não vou conseguir passar rolãozinho nela. Eu não vou conseguir falar, calma, respira, vem cá. Não dá. A criança às vezes se joga no chão. Tem crianças que se automutilam. Tem crianças que machucam outros. Então, de repente, pensar num spray ambiental com álcool e água e um desses 2 óleos, de repente uma laranja doce junto para trazer um pouquinho de leveza e borrifar no ambiente. Não na criança, em volta, para permitir que a atmosfera vá, né, baixando. E a alta presença de linalol, de acetato de linalina desses óleos são muito potentes para esse relaxamento quase que imediato, tá? Já aconteceu do Enzinho no meltdown um pouco mais leve, né, de estar deitado no chão chorando muito, numa emergência eu pingar 2 gotas de sálvia na mão e ficar abanando ele. De longe, mas o aroma foi indo e aos pouquinhos ele foi se organizando e eu só respirando junto com ele, abanando ele com óleo. Porque a gente sabe que não tem, né, exatamente uma ferramenta para lidar com o momento do meltdown. A gente precisa esperar ele passar. Certo? E aí a gente tem aqui uma listinha dos principais óleos para aquelas queixas que eu passei lá atrás, que são as maiores, né? Então, para dormir, a gente tem uma listinha aí com vários óleos, desde o pau rosa até a lavanda francesa, o neroli, a sálvia. Para humor, a bergamota, o gerânio, a lícia, o sândalo, o benjoim. Para concentração, a gente tem o cedro, o limão. Gente, limão é um favorito aqui, né? Usar no difusorzinho na hora da lição. O eucalipto citrodora, a mandarina, o alecrim, o manjericão linalol, preferencialmente. Para raiva, para frustração, a gente tem nardo, vetiver, bergamota, o ylang é um óleo que é muito bom para crises de agressividade também aqui. Eu não gosto de ylang, né? Então ele nunca vem na minha mente. Para ansiedade, hortelã verde. Gente, hortelã verde é maravilhoso. Eu, assim, é que eu tenho muito amor pela hortelã-pimenta para enxaqueca, mas até para não autistas, gente, hortelã verde, para questões digestivas, para as questões, né, de trazer uma organização sem dar aquela acelerada que às vezes a hortelã-pimenta dá. Amo. Olíbano, lavanda, jasmim, o sândalo. Lembrando que toda vez que a gente cita o sândalo, a gente está falando do sândalo indiano, do sândalo havaiano, tá? Não do amíris. A laranja, o benjoim. O benjoim também é um óleo bem bacana para as crianças do espectro, porque ele tem um aroma bem docinho. Então, as crianças costumam tolerar muito bem. E aí, lembrar que o hiperestímulo, ele nunca é bom, tá? Então, durante o sono, a gente tem vários processos de esquecer ou armazenar, o que é importante na nossa memória de longo prazo, né? Quem já assistiu aí Divertidamente sabe que algumas memórias vão para as memórias de longo prazo, outras são esquecidas e tudo acontece dentro da nossa mente aí.
E a gente sabe que se um aroma, tem algumas pesquisas que mostram que o aroma, quando utilizado ativa e conscientemente para aprender, mesmo que não o alecrim, se ele é inalado durante o sono de novo, isso vai ajudar a memorizar melhor. Então, se de repente você usou um limãozinho ali para uma atividade durante o dia, pode pensar em difundir o limão durante a noite um pouquinho também, para ajudar nesse processo, né? Mas sempre pensando em não hiperestimular, nem de dia, nem de noite, porque isso nunca é bacana. E fortaleça a autoestima desta criança, tá? Permita que a criança participe do processo, do seu próprio tratamento, tá? Se é uma criança maiorzinha, eles adoram fazer parte de cheirar, de escolher o óleo, mesmo que daí você olha e fala assim, nossa, a criança escolheu alecrim. Não. Tudo bem, deixa a criança se cheirar, deixa a criança se sentir protagonista, né? Quando ela sente que ela é parte desse processo, ela, inclusive, vai ter mais proatividade, ela vai ter mais desejo de participar, de se empenhar neste processo terapêutico, tá? Então, isso é muito legal. E mesmo uma criança não verbal ou uma criança mais introvertida, eles querem fazer parte. Eles querem ser elogiados. Eles querem se sentir incríveis. Eles querem ser validados. Nunca esqueça de fortalecer a autoestima dessa criança, tá? E aí eu quero... Opa! Eu quero trazer aqui para vocês um vídeo para vocês verem o quanto é importante a questão da previsibilidade e da rotina. Esse é um vídeo do Enzinho, acho que talvez no ano passado ou no ano retrasado, aonde a gente fez o processinho de dormir com o rolãozinho dele, né? O Enzo não faz um tratamento contínuo com óleos essenciais, a gente utiliza os óleos quando em necessidade de alguma questão. Por exemplo, agora a gente está num processo aí da alfabetização, da aprendizagem escolar, então eu montei um rolãozinho para ele levar para a escola, que tem ali o limão LFC, tem o cedro Atlas, porque traz ele para um pouco mais de organização e ele lembra de passar quando lhe convém. E para o momento da noite, eu tô trabalhando justamente a bergamota por conta dessa questão da autoconfiança. Porque o Enzinho, como muitos dos filhos de vocês, eu acredito, tem uma autocrítica bem importante. Né? Um dos erros que muitas pessoas cometem é achar que os autistas não percebem, que eles não conseguem fazer algo de forma comum. Mas eles conseguem, e eles sofrem. Né? Então, assim, quando o seu filho te mostrar um desenho de um boneco e ele estiver totalmente esquisito, elogie, porque ele fez o melhor que ele podia. E ele sabe que não tá tão bom. E isso vai destruir a autoestima dele. Então você elogia e você estimula e você ajuda a melhorar. Como? Com previsibilidade e rotina. Também na aromaterapia, tá? Só compartilhar com vocês um pouquinho para vocês poderem ver e ver também como meu filhote é lindo, modéstia à parte. Era dourada? Agora é hora do quê? De nada. De nada? Aí o que você vai passar? Meu rolãozinho. Seu rolãozinho? Vamos lá. É cheiroso? É? É cheiroso, filho? Agora como é que faz? Passa na mãozinha aí? Mãe. Oi. Dá pra mim dar? Dá alguém um dia? E por que eu quis mostrar isso para vocês, gente? Porque é muito importante a gente lembrar que, diante de tudo, são crianças, tá? E a gente vai abordar uma terapia dentro do espectro com as necessidades de cada criança, trazendo previsibilidade, trazendo rotina, trazendo os olhos como uma verdadeira ferramenta de apoio para estas crianças, tá? E, inclusive, reparem como no momento ali da aplicação do rolãozinho do Enzo, eu deixo que ele abra, eu deixo que ele faça todo o processo. Por quê? Porque isso também vai trazendo consciência.
Eu fico muito triste quando eu vejo alguém usando aromaterapia em crianças, sejam neurotípicas ou atípicas, com a criança às vezes de costas e a pessoa passando rolão nela, porque tira um brilho incrível da aromaterapia, que é o de proatividade, de participação, de querer fazer aquilo, né? De se perceber. E a minha dica final para esse nosso encontro, que foi breve, mas espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, é que vocês respirem juntos. Toda vez que eu uso aromaterapia aqui em casa, eu faço também. Porque crianças aprendem com o exemplo. E muitas vezes sou eu que preciso de um óleo essencial e não ele, né? Como em toda a nossa maternagem, vamos combinar? Então respirem juntos, confiem no processo. Cuidem de si. Cuidem dos filhos de vocês como seres únicos que são. Cuidem dos filhos das pacientes de vocês como seres únicos que são. Esqueçam um pouco os olhos para autismo e olhem para essa criança autista. O que ela precisa. E aí, com certeza, você vai ter muito mais efetividade e muito mais resultado com a aromaterapia. Certo?